Olá Isabel, olá Viva, sejam bem-vindos ao De Quem És Tu Filho, um podcast que tem como objetivo partilhar consigo conversas interessantes sobre a Nazaré, com pessoas da Nazaré ou com alguns palecos que tenham alguma relação especial com a Nazaré. Este projeto é feito de forma independente e a ideia é imaginar que eu e a minha convidada estamos numa mesa de café a ter esta conversa e você está aí numa mesa ao lado a quadrilhar. Por isso, se achar esta conversa interessante, pode pagar-nos um café na nossa página do Patreon. Pode e deve também fazer like na nossa página do Facebook e subscrever o nosso canal no YouTube. Também, como se isto não bastasse, podem ainda subscrever o nosso podcast no Spotify se só quiser ouvir o áudio. Portanto, não há aqui maneira de se livrar de nós. A minha convidada de hoje é a Isabel Ricardo. A Isabel nasceu em Coimbra em 1964, mas viveu grande parte da sua vida na Nazaré. É uma das nossas mais notáveis escritoras, contando já com mais de 30 livros publicados, quer em Portugal, quer no estrangeiro. Escreveu o seu primeiro livro com apenas 11 anos de idade e talvez por isso a sua relação com o género de literatura infantil e juvenil seja tão forte. Os seus livros, para o público mais jovem, são uma referência. Mas é também no romance histórico onde esta autora se sente mais confortável. Livros como O Último Conjurado, A Demanda do Mestre ou A Revolução da Mulher das Pevides, livro onde vou concentrar parte das minhas perguntas na conversa de hoje, são alguns dos exemplos de obras onde a Isabel convida os leitores a navegar pela história de Portugal com enredos que nos deixam sem fôlego. Já vamos falar sobre eles, mas antes, a pergunta de sempre. Olá Isabel, de quem és tu filha? Olá Samuel, olá a todos. Eu sou filha do António dos Bonés e da Maria Cristina. O António dos Bonés. Sim. Podes explicar, eu não conheço, podes explicar porque é que se chama António dos Bonés? O meu pai chamava-se António Soares Ricardo. Tu sabes que na Nazaré somos conhecidos pelas alcunhas, e então a alcunha do meu pai era Bonés porque o pai dele foi o primeiro pescador a usar boné. Todos eles usavam barrete e ele foi o primeiro a usar boné. Resultado, são bonés. Estamos a falar de um pioneiro, não é? Isso na altura. mesmo, sim. Uau! Muito bem. E, portanto, o teu pai é pescador? Meu pai era pescador, sim. Já faleceu? Já faleceu. Já faleceu, infelizmente. E a tua mãe? O que é que ela fazia? A minha mãe, portanto, era doméstica e bordava, fazia trabalhos para fora, bordava aventais. Nunca estava quieta também, estava sempre a fazer qualquer coisa, mas trabalhos manuais. Ainda é viva? Não, também já faleceu. Sim. Muito bem. És filha, tens mais irmãos? És filha única? Tenho uma irmã chamada Maria Cristina, com uma mãe. Tenho 2 sobrinhos, só tenho essa irmã, tenho 2 sobrinhos que adoro, não é? É a irmã mais velha ou mais nova? É a irmã mais velha do que eu, 7 anos, que foi uma grande influência na minha vida, porque eu via trazer livros às escondidas da biblioteca do Sr. Abel, da Gulbenkian, e então ela tinha que esconder também os livros, tal como eu fiz mais tarde, e então eu achava se ela se arriscava a ser castigada para trazer livros, aquilo devia ser uma coisa especial. E então, quando apanhei o primeiro livro de aventuras, porque na nossa casa só entravam os livros escolares dela, então ela quando trazia às escondidas e era apanhada, era castigada, mas depois eu tomei o gosto também, portanto foi derivada a ela, ver como ela gostava de ler, que eu, de certa maneira apoiou-me, mas eu quando tinha 3 anos já costumava pegar nos livros dela, nos livros da escola, e a página dela inventava histórias. Então folheava de tal maneira que as pessoas achavam que eu já sabia ler com 3 anos. E a minha família não se desmanchava. Portanto, era uma filha sobredotada, com 3 anos já sabia ler. Fala um bocado sobre essa tua infância. Portanto, com o pai pescador, como é que foi a tua infância? Tens memórias felizes? Foi complexa? A Nazaré, na altura, era uma terra bastante diferente do que é hoje, não é? Onde havia alguma miséria. É um bocado esse o teu passado ou não? Não, eu até tive uma infância bastante feliz, no sentido que tinha muitos amigos. Por exemplo, no verão
gostava de andar era com rapazes. No Largo da Pinta havia uns 5 ou 6. Eu achava as raparigas muito chatas. Eles tinham brincadeiras mais engraçadas. Gostava muito. Tenho recordações de infância e gosto muito. Depois, as outras recordações que tenho relacionadas com os livros é isso que eu falei, tinha que trazer os livros às escondidas, ficava um bocadinho desgostosa, porque os meus pais não me deixavam ler livros que não fossem escolares, porque achavam, pronto, a mentalidade era diferente, achavam que quem lia livros era coisa de gente que mais tarde não ia querer trabalhar. Era a mentalidade na altura. E então tinha que fazer isso às escondidas. Depois, quando perceberam que eu, além de gostar de ler, também gostava de escrever, ficaram com um desgosto enorme porque achavam que a filha ainda batia bem da cabeça, porque em vez de ir para a praia ou estar a brincar com as amigas, estava enfiada a escrever e a ler livros, né? E acho que sou a única pessoa da família, portanto, que não gosta de bailes, que eles acham no carnaval. Não gostas de carnaval? Eu gosto de ver, adoro os mascarados, adoro ver, mas eu própria mascarar e andar nos bailes não me sinto à vontade, não sei, sempre foi assim. Estás a falar com uma pessoa que te compreende perfeitamente, que eu tenho uma relação também um bocado esquisita com o carnaval, sabes? É muito estranho, porque a minha família adora o carnaval, e os nazarenos todos. Está enraizado mesmo, portanto eu saí um bocado fora, às vezes diziam que se calhar me tinham trocado no hospital, mas como era parecida com a minha irmã, não havia a menor hipótese disso ter acontecido. Muito bem, então já percebemos como é que nasceu um bocado a escrita, como é que ela aparece, e a leitura, como é que ela aparece na tua vida. Era uma das perguntas que eu tinha aqui para te fazer, porque é que os teus pais realmente te proibiam de trazer livros, não é? Estranho, porque hoje nós queremos é que os miúdos tragam livros. Agora incentiva-se as crianças, mas naquela altura a mentalidade era diferente. O meu pai era pescador, a minha mãe era doméstica, não tinha... Eles sabiam ler, desculpa? Sabiam ler, o meu pai sabia ler, portanto a minha mãe também, e a minha mãe aprendeu praticamente sozinha. Mas naquela altura não fazia mais do que a 4ª classe. E achavam aquilo estranho, uma pessoa a escrever histórias e a devorar, portanto, todos os livros que apanhava eu devorava, eles achavam aquilo realmente estranho, porque não era muito usual naquela altura. Claro, essa ideia que tu acabaste de referir, essa ideia de que, bom, quem escreve e quem lê é um mandrião, quer dizer, não gosta de trabalhar. É uma ideia que ainda assim está muito presente nos dias de hoje, não é? Esta era uma das últimas perguntas que eu te tinha para fazer, mas a ideia de que um escritor não é um tipo que não faz nada é uma ideia completamente errada. Escrever dá imenso trabalho. É muito errada. Pronto, eu trabalho se calhar mais horas do que se não fosse escritora. Eu começo a trabalhar normalmente por volta das 8, 9 horas. Já cheguei a começar às 5 horas da manhã e às 3 da manhã, conforme a inspiração, e portanto prolonga-se o dia inteiro, só interrompo para as refeições, e às vezes quando estou na parte final de um livro vou até pela noite dentro, e portanto temos que fazer, da minha parte tenho que fazer sempre muita pesquisa, e para poder depois descrever melhor, se for romance histórico, é a época onde vai decorrer. Mesmo para os livros para crianças também faço pesquisa, se for sobre os animais, descubro o que é que eles fazem para sobreviver, o que é que eles comem, para transmitir informações importantes às crianças. Mas não é assim, dá muito trabalho. Também faço muitas sessões em escolas, que às vezes começo de manhã, estou à tardinha, chego à noite só a casa, portanto não é assim. Não é tarefa fácil. Eu já te vou fazer perguntas sobre o teu processo, mas antes queria ainda regressar aqui à tua infância, explorar aqui um bocadinho da tua infância, porque tu nasceste em Coimbra e estavas-me a dizer ainda há pouco que foi por acidente. Podes explicar porquê? Portanto, eu vivi sempre na Nazaré, portanto, exceto 3 anos, porque a minha mãe, na altura, portanto, a primeira filha que teve, a minha irmã Cristina, foi cesariana, e o cirurgião só vinha a Nazaré uma vez por mês. E é claro que eu tinha que decidir nascer num dia que ele não estivesse cá. E então levaram a minha mãe de urgência para Coimbra. O meu nome era para ser o da irmã do meu pai, que é Undina. Mas como ela estava em Coimbra, como estava muito aflita com dores, esqueceu-se completamente da Nossa Senhora da Nazaré, e então vi lá uma imagem da Rainha Santa Isabel, e depois só chamava pela Rainha Santa Isabel. E então o meu pai na altura achou, bem, se ela conseguir escapar, e a criança também, vai-se chamar Isabel por causa da Rainha Santa. Com promessa, portanto, não é? Ainda bem que não fui a Undina, que eu não gosto nada do nome Undina. Também acho que Isabel te fica melhor. Fica melhor, mas por exemplo, se tivesse ido parar a Fátima,
Chamava-me Fátima, esta altura também não gostava assim muito. Gosto mais de Isabel. Ainda bem que aconteceu assim. Sei que também depois foste para Peniche, foram esses os 3 anos que estavas-te a referir? Sim, fui para Peniche, tinha uns 6 anos, fiz lá a primeira e a segunda classe. Na altura, quando cheguei, portanto, já sabes que Nazaré e Peniche tinham uma certa rivalidade, chamavam-me Nazarena, portanto, que eu falava pior, um bocadinho mal em relação aos de Peniche na altura, e depois, mas acabei por fazer grandes amizades quando vim novamente para Nazaré. Os nazarenos chamavam-me Penicheira, que eu falava agora como os de Peniche. Como os de Peniche. Mas gostei muito dos 3 anos que tenho lá, que passei lá, tenho lá a família também, mas depois passei o tempo todo na Nazaré, só há 8 anos é que não estou cá a viver sempre. Havia muitas diferenças entre Peniche e a Nazaré nessa altura? Havia algumas diferenças, por exemplo, uma palavra que eu me lembro quando cheguei cá, estava com uma prima, minha prima Anabela, eu disse qualquer coisa, disse também. Sabes que os nazarenos dizem também. Começaram logo a gozar-me por causa de dizer também. Sofreste bullying então na altura por causa disso? Na altura sofri bullying das duas maneiras. Coitada da Isabel. História interessante. Tu contas que com 11 anos escreveste o teu primeiro livro. Tu tens memórias do que escreveste? Ainda tens esse texto? Tenho esse texto. Tens esse texto? Tenho. É sobre o quê? Portanto, na altura gostava de livros de aventuras. Li os livros todos que havia de aventuras na Gulbenkian. Na altura não havia a diversidade de coleções de aventuras que há agora. E então tinha lido mais que uma vez cada livro, então achei que para ter mais livros de aventuras tinha que escrevê-los. Então escrevia nas férias do verão, 4 rapazes e 4 raparigas que vão viver uma aventura no Algarve, repara, 8 miúdos sozinhos no Algarve. Mas depois acabam por ir viver uma aventura na Espanha, como podia deixar de ser, avancei logo. E então chamei-lhe Os Aventureiros no Castelo Assombrado. Mais tarde, lembrei-me, tenho o livro ainda, lembrei-me daquele primeiro livro que eu tinha escrito, em vez de pôr aquela malta toda, que eram 8, que eram muita gente, resolvi manter o título em homenagem ao primeiro livro e escolhi os meus sobrinhos como personagens. Inspirei-me neles. Portanto, existem mesmo, não é? Existem todos, até o Corvo João existe. Exatamente, isso foi uma das coisas que eu vi no teu site. E deve ser um exercício giro, não é? Voltares a ver o que escreveste com 11 anos e a Isabel que é hoje. É muito interessante, é muito interessante. Vejo, portanto, o que escrevia naquela altura, já escrevia bem, mas era completamente diferente, não é? Mas é interessante ver como é que era. Eu encontrei lá partes tão divertidas que agora em adulta já as aproveitei. Ah, sim? Serve de referência. Partes que me fizeram referência, que achei muito interessante, que depois continuei, escrevi mais 2 ou 3 dos Aventureiros, que depois mais tarde reescrevi. E foi realmente muito interessante. Sim. A versão em inglês. Esta é a versão em inglês. Já vamos falar sobre isso, também sobre esta internacionalização dos teus livros. Muito bem. Tu referes que aos 13 anos também foste obrigada a deixar de estudar. Podes contar-nos essa história? Pois, na altura, eu escrevia na mesma e estudava. Mas depois, por motivos pessoais, tive de deixar mesmo de estudar. Mas nunca deixei de estudar por mim própria, ser autodidata. Ia à biblioteca, trazia livros, estudava, sempre gostei muito de estudar. E, portanto, depois apercebi-me que o facto de não estudar podia optar por aquilo que eu gostava mesmo de fazer, que é escrever. Portanto, eu sou autodidata. Tudo o que precisar de escrever sobre por exemplo, preciso de escrever sobre uma determinada época, todos os livros que existirem, sejam muitos, eu não consigo deixar de os ler todos para depois tirar as minhas ilações, cruzar apontamentos, cruzar informações. E foi isso, pronto, foi mesmo por motivos pessoais na altura, mas depois, aos 18 anos, retomei os estudos à noite, trabalhava numa loja que as pessoas sabem, aqui na Nazaré, que agora é uma marisqueira, era a loja do Mário Sousinha, era uma loja de enxoval, de tecidos. Eu trabalhava de dia, ia para a escola em Alcobaça à noite, levava a máquina de escrever a tiracolo, aquelas pequeninas, e então nos intervalos das escolas, lá estava eu a escrever. Quando havia um furo era uma festa para mim, estava mais tempo, mas depois os outros alunos, quando me viam escrever, estavam sempre todos de roda de mim, achavam aquilo engraçado ouvir sempre com uma máquina de escrever. Portanto, estudava à noite, trabalhava de dia e continuava a escrever os livros.
Uau, isso é uma história Sim. inspiradora, Foi incrível. muito engraçado, sim. Que bonita história. Essa parte de perseverança tem que estar mesmo muito presente se uma pessoa quiser ser escritora, não é? Sim, Sem sim. essa parte, não há hipótese. Não há hipótese. Eu comecei a mandar os livros para as editoras aos 13 anos, quando deixei então de estudar. E então eu mandava escrito em cadernos, tudo escrito à mão. É claro que mandei para editoras de Lisboa, não me ligavam nenhuma, ficava muito ofendida. Ainda mais porque os meus pais, quando aquilo vinha devolvido, sem resposta nenhuma, gozavam. Portanto, em vez de porque achavam aquilo estranho, mas quem é que vai querer ler coisas que tu escreves? E então ficava triste na altura, mas depois voltava à carga e comecei a mandar envelopes daqueles grandes castanhos, e lá dentro um envelope em branco, selado, com uma folha, e dizia-lhes que se eles não tinham dinheiro para mandar uma carta com a resposta, eu fornecia-lhes. A partir dali, eles começaram sempre a responder-me. A Verve respondia-me, e a Multinova. E depois incentivavam-me, diziam para continuar a escrever, e gostavam do que eu escrevia, mas diziam que não podiam lançar uma escritora tão jovem sem saber se iria ter público, e sem o primeiro livro publicado nunca me publicaria. Ora, aquilo era um círculo vicioso, portanto, se nunca se publicar o primeiro, nunca saía dali. Porque eles achavam que os livros de aventuras que havia na altura eram os livros da Enid Blyton, eram traduções, e eles não sabiam se havia mercado, não é? Havia mercado para uma autora portuguesa. Mas incentivavam-me. Cada livro mais novo que eu tinha, lá me mandava para eles. Isso deve ter sido já um grande progresso, não é? Sim, Obter uma resposta, não é? Ter uma resposta, e eles incentivarem-me e dizerem que gostava. Então, batalhei durante 16 anos, até que consegui. Precisaste de 16 anos 16 para publicar anos para o teu publicar primeiro... o primeiro livro, sempre a enviar e a receber respostas negativas, mas nunca desisti. Por mais obstáculos que aparecessem, ficava ainda com mais vontade. E então houve uma vez que, como os livros de aventuras eu não conseguia, virei para os romances históricos. Também não consegui por esse lado. E depois eu resolvi escrever para os mais pequeninos. Escrevi A Floresta Encantada, e na altura havia uma editora de Aveiro que estava decidida a publicar o livro, mas disse-me que à partida teria de ter 300 livros vendidos, e pediu-me para o contactar a Câmara. Eu contactei a Câmara da Nazaré na altura, era o Luís Monterroso, não me responderam, nem sequer me responderam, mas na mesma altura tinha contactado a Câmara de Alcobaça, que passado 15 dias contactou-me, disseram que gostaram muito do projeto, porque é um livro que tem uma mensagem ecológica, incentiva as crianças a respeitar a natureza e os animais, e então colocou-me em contacto com uma associação juvenil para a arte e cultura, que é a Carpe Diem, que gostou tanto do projeto que resolveu criar a editora propositadamente para lançar este livro. Uau. E então afastei-me da outra tal editora. O livro correu muito bem. Eu lembro-me que na Feira do Livro da Nazaré vendi 124, portanto, de um só livro, se dá a saber. Foi recordista de vendas na altura. E depois essa editora, a mesma, publicou O Último Conjurado, 5 anos depois, que foi lançado no Palácio da Independência, onde decorriam as reuniões dos conjurados. E depois, a partir daí, comecei a enviar para outras editoras. Já tinha 2 livros publicados, já era mais fácil. Uau! Essa história é incrível. 16 anos para publicar um livro. É preciso mesmo ter muito músculo, muita paciência e também muita confiança naquilo que se está a fazer, não é? Sim. Porque eu gostava de ter 1/10 dessa perseverança, Isabel, porque eu não conseguia aguentar tanto tempo, mas a verdade é que valeu a pena. Os teus pais eram vivos quando tu publicaste o primeiro livro? Qual foi a reação deles? Achavam muito estranho na altura, e depois no lançamento do livro, que foi na Biblioteca da Nazaré, aquela que... mais pequenina, aqui ao norte, que é parceira do nosso programa. É parceira do nosso programa, do teu programa. E então fizemos logo o lançamento, estava lá muita gente, até veio o senhor do Porto, o diretor do Comércio do Porto, precisamente para apresentar o livro. E então toda a gente estava a dar-lhes os parabéns, e aí é que eles perceberam que realmente a filha tinha razão para andar sempre a escrever. Eles disseram-te alguma coisa? Ficaram, portanto, estavam comovidos, ficavam orgulhosos, não é? E eu lembro-me uma coisa relacionada com o meu pai, que nunca me esqueço, porque o livro na altura custava 1000 escudos, 5 euros. Agora, e o meu pai quis-me comprar um livro por 5 contos, portanto,
€25, não é? E então eu não acho que não te vou vender um livro. Estava com tanto orgulho que queria comprar por esse preço. E eu já te vou dar 5 livros. E então ele andou. As crianças que encontrava na rua oferecia-lhe os livros. Mesmo aquele livro que eu autografei com o nome dele, Para ele oferecia, tinha que voltar a autografar, depois já não tinha outra vez, oferecia, crianças que via. Pronto, ficaram com orgulho, sim. Muito bem. Eu lembro perfeitamente do lançamento desse livro. Eu lembro de ser uma coisa extraordinária. Podes falar um bocado sobre a história para quem não conhece, onde é que se passa em termos históricos? Podes fazer um breve resumo do que é o Último Conjurado? Os Últimos Conjurados. O Último Conjurado. O Último Conjurado. Estás-te a referir ao romance histórico. Sim. O romance histórico é passado durante a Revolução de 1640, de 1580 a 1640, não tivemos rei português, tivemos 3 reis espanhóis, e depois houve uma altura que o povo estava a revoltar-se, os nobres também, e então conta as reuniões conspiratórias para arranjar maneira de expulsar de cá o rei espanhol. Portanto, diverti-me imenso, até andei a aprender esgrimas com miúdos de 11 e 12 anos em Lisboa, para poder depois descrever como é que eles se batiam em duelo. Foi muito interessante, descobri coisas espetaculares e escrevi este Último Conjurado. Tinha 18 anos. É claro que depois em adulta, quando já tinha livro publicado, reescrevi e ficou melhor, não é? Claro. Mas foi muito... É um livro muito especial para mim, O Último Conjurado. Claro. Tu falaste aí do diretor do Comércio do Porto. Sim. Eu sei que também foi importante porque tu começaste a escrever regularmente para esse jornal, sim, certo? Sim. E qual foi a importância que isso teve na tua visibilidade enquanto escritora? Foi muito importante porque eu, na altura, ainda não tinha nenhum livro publicado e vi o Dr. Manuel Pinto Teixeira a ser entrevistado na televisão e falava de um prémio qualquer. Ora, eu pensei, bem, vou mandar qualquer coisa para este senhor. Mandei para o diretor do Comércio do Porto, que me respondeu logo e disse que gostava de me receber. Eu estava a viver na Nazaré, fui até ao Porto e então ele disse, nós não estamos a dar nenhum prémio. Estavam a falar de que antigamente o Comércio do Porto publicava romances em folhetim. Foi o primeiro jornal a publicar romance em folhetim, por exemplo, em Portugal, do Camilo Castelo Branco, Júlio Diniz. E depois ele achou tão engraçada a minha história de vida e eu querer tanto publicar um livro, contei-lhe a minha história, que ele decidiu retomar aquela publicação em folhetim de uma história e escolheu um dos meus livros, não aquele que eu lhe tinha enviado, e disse que iria publicar todos os dias em folhetim. Eu andei depois a encontrar-me com ele porque ele dizia que tinha que dar um brilho, sim, uma certa edição ao livro, explicou-me o que é que devia fazer, aprendi muito com ele. Depois, quando o livro saiu, o livro só devia sair em outubro, em folhetim, e quando eu fui de férias na altura para Viseu, quando cheguei, os meus pais assim, já viste o que é que aconteceu? Eu disse, não, então passa ali pela loja do senhor Carlos, a drogaria, Carlos Hipólito. Tinha lá ele na montra, os primeiros, portanto, eu demorei alguns dias, as primeiras edições do folhetim. O folhetim, portanto, era um capítulo que às vezes dava para 3 ou 4 dias. E foi uma emoção enorme ver aquilo na montra, que eu não sabia quando é que sairia. E depois, quando tive a possibilidade de sair a Floresta Encantada, o primeiro livro, convidei-o então para ele apresentar o livro. Ele ficou todo orgulhoso por ter sido ele a primeira pessoa a dar-me a mão, a incentivar-me. E depois também, quando foi do Último Conjurado, convidei-o para ser ele a fazer o prefácio. E ele apresentou o livro então lá no Palácio da Independência. E cá na Nazaré, quem apresentou o livro foi o Dr. Laborinho Lúcio. Muito bem. Então isso significa que nós devemos a tua carreira literária à Alcobaça, de certa forma, e ao Porto, não é? Sim. É triste que aqui na Nazaré não te tenhamos sabido apoiar. Na altura não apoiava minimamente. É que nem sequer uma reunião consegui. Fui lá pessoalmente, falei até com a secretária, com a vereadora, que não consegui aproximar-me sequer do homem. O resultado, ele depois, mais tarde, ele apareceu como bandido num dos livros dos aventureiros. Eu sei que tu tens essa referência no teu site, eu também estive a pesquisar e dizes isso. Algumas das pessoas que são
digamos, os vilões das tuas histórias realmente existem. Portanto, é importante saber isso. Aquelas que foram antipáticas ou fizeram alguma coisa que eu não Tu gostei. vingas-te aí, Eu não é? vingo-me aí. Depois Muito bem. passa-me a neura por Passa por essas nela. pessoas. Muito bem. Diz-me uma coisa, como é que era a Isabela Ricardo nessa altura? Nós temos essa ideia de que os escritores são pessoas solitárias, mais introvertidas, não gostam muito desta parte mais social. Tu eras assim? Tu dizias-me ainda há pouco que tu precisas estar sozinha para escrever. Sim. É uma coisa típica de que os escritores dizem, não é? Precisam da solidão. Mas tu eras esse tipo de miúda que tinha que sair e isolar-te para escrever, para estar sozinho com os teus pensamentos? Eras esse tipo de pessoa? Eu gostava muito de estar sozinha, mas também gostava de estar com amigas. Só que quando precisava de escrever, então tinha mesmo que estar sozinha. Mas era um bocado tímida, era mais tímida do que sou agora. O facto de eu começar, portanto, eu escrevi, tinha mais dificuldade em estar com as outras pessoas, era bastante tímida. Quando saiu o primeiro livro dos Aventureiros e comecei a visitar escolas, que comecei aqui na Quinta Nova e Famalicão, o facto de começar a ter contacto com as crianças, a contar-lhes as minhas histórias, conviver com as educadoras e com as professoras, ajudou-me a ser mais expansiva, portanto, a ser mais extrovertida também. Mas eu fui assim um bocado alegre, só que tinha dois lados. Gostava de estar sozinha, não sei explicar, sou um bocado estranha, realmente. Gostavas desse equilíbrio, no fundo, Gostava também, desse não é? equilíbrio, assim. E como é que tu já disseste que os teus pais olhavam assim de forma um bocado Sim. desconfiada para esta atividade que tu fazias, e as outras pessoas, os teus amigos, como é que apoiavam-te, achavam-te maluca? Como é que... Porque eu imagino o que era Nazaré há 20 anos, que não era exatamente a mesma de hoje, mas se calhar olhava com um bocado de diferença para este tipo de pessoas, não é? Se calhar não as apoiava assim tanto quanto isso. As minhas amigas e amigos, eu lembro-me de dar até um namorado que tinha aos 13 anos, comecei cedo, dava-lhe esse livro que eu escrevi, dei a ler para saber a opinião deles, porque eu mal acabei de escrever, dei a ler ao Sr. Abel, que era da biblioteca, de Gulbenkian, que me incentivou também, gostou, e achei que devia dar a ler a essas minhas amigas mais chegadas, que era a Cássia, a Alzira e a Ação, a Alzira da Partida e a Ação, Morraças, e então eles gostaram e portanto, como sabiam que eu sempre fui um bocadinho diferente de todas elas. Por exemplo, até na escola, no ciclo, eu adorava fazer testes, fazer pontos. Eles achavam que eu não tinha os parafusos todos, quem é que gostava de fazer pontos. Portanto, eles já estavam habituados a ser diferente. Portanto, não estranharam eu apresentar-lhes uma história que eu tinha escrito, eu acho que até na altura acharam natural. E, portanto, não fui criticada por nada, portanto, acharam piada e disseram que gostaram. O facto de dizerem que gostaram já é um incentivo para continuar a escrever. Sem dúvida. Ainda hoje fazes isso? Quando escreves um livro, dás alguém para ler alguém do teu ciclo mais íntimo? Ou já passaste essa fase? Não, eu normalmente, quando acabo de escrever um livro, dou a uma professora amiga, que é aqui de Nazaré, Marina Salvador, que é professora. É uma professora que conheci na Feira do Livro de Nazaré. Tornámos muito amigas e eu gosto sempre da opinião dela. Por exemplo, se eu escrever, por exemplo, uma frase que ela acha que podia utilizar outra palavra diferente, diz: Isabel, não achas que ficaria melhor esta palavra? E às vezes vou pelas indicações que ela dá, portanto é a edição. Gosto muito, mas normalmente não dou mais ninguém para ler. Quando vêm os livros provas, costumava dar também a outra pessoa que era chegada, desculpa, que lia. Por exemplo, é muito difícil quando nós escrevemos um livro. Às vezes, nas provas, nós, como escrevemos já com uma certa intenção, às vezes podemos estar a ler uma coisa que não está mesmo lá escrita. Por exemplo, uma das coisas mais engraçadas que eu escrevi e que passou a 2 revisoras da editora, passou à Marina, passou a mim e só foi encontrada por ele. Que eu escrevi lá que a Sofia Gama, que é uma personagem de outro livro meu, tinha ficado decorada como uma alface. Portanto, associei a alface e o tomate com uma salada e depois escrevi alface. E então, só nas segundas provas é que a pessoa lia palavra a palavra
é que descobriu aquilo, mas é muito engraçado por causa disso. Mas, por exemplo, já tive ocasiões quando escrevia os livros dos Guerreiros da Luz, o primeiro capítulo às vezes era muito complicado para mim, escrevia 3 ou 4 versões e depois gostava de todas, depois era muito difícil. Então dava a escolher, dava a ler aos meus filhos para me ajudar a empatar, aos meus filhos e ao meu ex-marido na altura, que era quem fazia então a revisão também. Só nesse aspecto não costumo dar a ler antes. Gosto da surpresa. Muito bem. Por norma, e agora vamos pegar aqui na Revolução da Mulher das Pevides, que é o teu último romance, salvo erro de 2015? Sim, saiu 2015. Sim. 2015. A segunda edição, porque a primeira foi em 2010. Depois a editora fechou e a Saída de Emergência andou atrás de mim para publicar os meus romances históricos e saiu 2015 com umas alterações no final. Muito bem. Portanto, nós estamos a falar aqui de um livro de 500 páginas. Tem mais? É obra. Sim. Como é que se parte para uma ideia destas? Como é que esta Mulher das Pevides te aparece e te diz, olha, eu quero que me transformes num livro? Como é que isto acontece? Olha, eu há uns anos, num documentário na altura que era passado na confraria, falava da história da Nazaré, falava lá de uma Ana Lusindra que costumava, portanto, por altura da primeira invasão francesa, tinha a fama de ter matado alguns franceses. Eu comecei a achar aquela coisa começou a martelar-me na cabeça durante muito tempo, até que eu decidi que tinha mesmo que descobrir o que é que estava por trás daquilo, não conseguia concentrar-me noutros livros. Então fui à confraria, pedi autorização para consultar um diário de um padre que assistiu às invasões francesas, que na altura tinha 18 anos, e depois escreveu quando era mais velho. E depois ele contava com todos os pormenores as invasões francesas e falava também de uma Ana Lusindra que era bonita, era casada, era parteira de profissão e era de tal maneira vistosa e bonita, o que atraía muito a atenção dos franceses, mais tarde dos alemães também estiveram cá na altura dessa invasão. E então ele falava que ela traía-os à noite ao bico do promontório, ao bico da memória. Que, para quem não sabe, peço desculpa Sim, interromper, porque há alguns palegos a ouvir isto. Sim, mas no fundo é o penhasco que nós temos ali em cima e, portanto, é uma zona muito perigosa. Sim, é onde está aquela capelinha da memória. E então ela matava os franceses, né? E enterrava-os. Ora, o comandante começou a achar que havia muitos soldados dele a desertarem, portanto eram mortos pela Ana Lusindra. E então esse padre falava também de um pescador que era muito forte e que à conta dele também já tinha despachado alguns franceses e chamava-lhe António Enjeitado. E chegava ao pormenor de dizer que ele chamava-se António por ter nascido no dia de Santo António, em Lisboa, e era enjeitado porque tinha sido abandonado à porta ou era de um hospital ou de uma igreja, que já não me recordo bem. E então a palavra enjeitado começou também a incomodar-me, porque como eu disse no início, na Nazaré somos todos conhecidos por alcunhas, e eu lembrava-me que a minha avó, a mãe do meu pai, falava que tinha tido um antepassado que tinha sido abandonado à porta de uma igreja ou de um hospital também, e era enjeitado. Portanto, a minha avó tinha, do lado da mãe, era marroa, de marrão, e do lado do pai era enjeitado. Olha, aquilo começou, nunca mais tive sossego. O que é que eu decidi? Fui ao arquivo aqui na Nazaré para saber quem tinham sido os pais desses avós e depois os avós e assim, até que chegou a um ponto que já não conseguia recuar mais. Fui ao arquivo distrital de Leiria. Andei a consultar aqueles livros muito antigos das paróquias e comecei a recuar. Cheguei a um ponto em que descobri que o António Enjeitado era o trisavô da minha avó. E então foi muito especial para mim porque eu já o tinha criado como personagem e foi mesmo e, a emoção. Ele existia e era teu familiar. Sou o descendente direta desse António. Foi Uau, muito engraçado. Isso é incrível. Foi muito engraçado. Foi uma emoção mesmo muito grande quando descobri que o António Enjeitado era da minha família. Pois, porque existe aqui eu recordo-me desse nome, existe a família dos Enjeitados, não é? Sim, sim. E também os Lusindros, eu se tivesse tido mais tempo e ajuda, até gostaria de ter acompanhado também a Ana Lusindra para ver quem é que seria o seu descendente agora. Porque todas as personagens que entram na Revolução da Mulher das Pevides
existiram mesmo. Portanto, só há uma família que foi inventada por mim, que é a família da Maria dos Anjos. Todos os outros que estão lá estão referenciados nos arquivos da paróquia da Pederneira. Todos eles existem. Ok, então vamos só aqui recuar, porque essa história interessa-me Sim. imenso. E aliás, eu quero cruzar até com um outro podcast que nós tivemos aqui, um episódio com o Armando Macatrão, Sim. onde ele justamente também esteve a fazer alguma pesquisa sobre justamente esse tema e achou que existe também uma história, salvo erro no cartaz, muito, muito parecida, mas com um contexto diferente. Ou seja, era uma senhora que atraía os soldados para um estábulo e havia lá uma mula, uma égua que dava um coice e matava os franceses e despachava os franceses. Portanto, aquilo que fizeste foi ir à confraria. Sim. E existe um diário de um padre. Tudo escrito à mão, portanto, com aquela letra toda bem torneada, com aquela tinta já amarelada, foi difícil, algumas páginas. Portanto, onde ele muitos dias lá ao computador passava, lia e escrevia no computador e descobria lá coisas mesmo espetaculares. Eu não fazia ideia que a primeira derrota que as tropas de Napoleão Bonaparte tiveram foi dada pelos nazarenos. Conta. Que foi o maior orgulho que podemos ter. E acho que este livro devia estar em cada casa nazarena, devia existir este livro, porque demonstra a garra, a valentia, a coragem das mulheres e dos homens nazarenos. Porque, na altura, para fazer um resumo, o Napoleão Bonaparte resolveu invadir a Europa. Invadiu os países todos e deixou para o último Portugal, que era o país mais pequeno. E então chegou a um ponto, portanto, invadiu os outros países todos, chegou a Portugal. O rei, o nosso rei, portanto, o regente, na altura, a mãe que era a rainha, mas estava doente, resolveu fugir para o Brasil para colocar em segurança a coroa. Porque, por exemplo, em Espanha, o rei não fugiu e ele foi obrigado a abdicar em favor de um irmão do Napoleão. Portanto, ele fez bem, apesar das pessoas dizer que fugiu para o Brasil, com medo, ele pôs em segurança a independência de Portugal. E então, ele, antes de ir para o Brasil, deu uma ordem para o povo não se revoltar contra os invasores para não haver derramamento de sangue. Ora, os franceses invadiram tudo, chegaram ao sítio. A primeira parte, aboletaram, portanto, ficaram aquartelados nas casas das pessoas, eram obrigadas a dar-lhes a roupa, a cama, tudo. Por exemplo, portanto, eram casas pobres, principalmente de pescadores. A cama era para os soldados, eles dormiam no chão. Se eles quisessem a roupa, eles eram obrigados a dar. E, portanto, durante alguns tempos eles revoltavam-se contra aquilo, mas não podiam fazer nada porque eles tinham armas. Até que chegou a uma altura que eles depois passaram para o Forte de São Miguel e ficaram quartelados no Palácio do Sítio, que é o Palácio Real ao lado. E então eles começaram a fazer tantas tropelias, os franceses, que o povo começou a revoltar-se. E depois chegou a um ponto que houve uma junta governativa que decidiu enviar mensagens para todas as terras para os portugueses se revoltarem da maneira que pudessem contra os franceses. Ora, na nossa zona, quem se revoltou foi a Leiria, que teve o apoio dos estudantes de Coimbra, que tinham espingardas e pólvora. Ora, os nazarenos não são menos que ninguém, não é? Nunca. Não queriam ficar atrás, decidiram fazer uma conspiração para revoltar-se também contra os franceses que estavam no palácio e que estavam no farol. E então resolveram revoltar-se. Então, o próprio nome, a Revolução da Mulher das Pevites, é uma expressão que existia no sítio que significa uma coisa sem importância, porque é a revolução de mulheres, pescadores e padres. Portanto, chegou a um ponto que eles marcaram o dia para a revolta e realmente conseguiram dar uma grande salva. Eles foram apanhados de surpresa e foram-se todos refugiar no forte. Ora, os nazarenos, entretanto, ouviram falar que a esquadra inglesa estava a bloquear o Tejo e eles queriam um canhão. Ora, 2 pescadores e um padre foram remar num barquinho à vela até Lisboa. E está documentado não só pelo diário do padre, como também pelo almirante Cotton, o almirante inglês. Referência cruzada. E então eles tiveram tanta pontaria, pronto, chegaram lá, acertaram precisamente, devem ter ido ao barco maior, com certeza, acertaram precisamente com a embarcação do almirante Cotton. E foram pedir, sem se falar inglês, mas eles perceberam, não é?
foram pedir emprestado um canhão. Havia lá também já soldados portugueses que tinham-se fugido de Lisboa. E então eles acharam tanta piada aquilo que lhes emprestaram um canhão, barris de pólvora e espingardas. Tudo o que o barquinho aguentou, eles emprestaram. Lá vieram aquelas 3 alminhas, todas felizes da vida, até a Nazaré novamente, a remar. Quando chegaram a Nazaré, tiveram de ir a empurrar o canhão pela ladeira acima, que não era como é agora. Mulheres, crianças, homens, era toda a gente. E então levaram o canhão para as proximidades do forte, do farol. Ora, o som das espingardas dos ingleses era diferente do som dos mosquetes franceses. E as espingardas foram distribuídas por mulheres, aquelas que eram mais rijas, e homens, e até padres. Então, quando os franceses ouviram os tiros, convenceram-se que estavam cercados pelas tropas inglesas. Resultado, eles renderam-se a mulheres, pescadores e padres. Então foi considerada a maior humilhação que podiam ter. Ora, o general da província estava em Peniche, o que governava aqui a nossa zona, era o general Thomieres. Quando ouviu falar que os nazarenos tinham tido a audácia de ludibriar os soldados franceses, que eram considerados invencíveis, nunca tinham sido derrotados, veio por aí abaixo, ou por aí acima, já não sei, e chegaram a Óbidos e ouviram falar que tinham desembarcado ingleses na Nazaré. Entretanto, realmente tinham desembarcado ingleses. O almirante tinha mandado um barco com 11 ingleses para saber o que tinha acontecido. Aquelas alminhas tinham levado o canhão. Ora, os nazarenos daí foram para as Caldas da Rainha e foram a darem essa informação. O general Thomieres, então, pediu para irem buscar o diretor do Hospital das Caldas da Rainha, que era a pessoa mais influente. Ele veio cheio de medo, pensar que ia ser morto, mas afinal era para saberem se era realmente de verdade a história que os ingleses tinham desembarcado na Nazaré. E ele disse que sim, que tinham estado na altura, até de manhã, com nazarenos, que tinham dado a informação que tinham desembarcado 18 mil ingleses. dos 11. Contra-informação, portanto. Contra-informação. Olha, o general Thomieres meteu o rabinho entre as pernas, fugiram todos para Peniche outra vez. Ora, quando ele chegou lá, chegou a saber depois que realmente tinha sido outra mentira, veio por aí, e quando chegou a Nazaré, a parte de baixo, portanto a praia, que não tinha entrado na conjura, as casas foram todas queimadas, os barcos, as redes, e depois fizeram muitas maldades, até no sítio mataram muita gente, e depois aí é uma parte grande importante do livro, é passado nessa altura. Muito bem, portanto ele vingou-se dessa revolta. Dessa revolta, porque foi mesmo uma humilhação que as tropas tiveram, porque não eram tropas, eram padres, pescadores descalços e mulheres. Isso é uma história. As mulheres nazarenas são umas guerreiras. Há uma personagem que é a Joana da Estopa, que o tal padre também falava, que levava os homens todos atrás. Pronto, era uma forte. Pronto, as mulheres nazarenas são conhecidas por serem grandes guerreiras. Não é à toa que é uma sociedade matriarcal a Nazaré. Sem dúvida. Obrigado por teres partilhado essa história magnífica. Eu já tinha ouvido ecos dessa história, mas a verdade é que tu investigaste e, portanto, isso não é apenas uma lenda, isso aconteceu mesmo. Não, isso aconteceu mesmo. Eu li muitos livros mesmo, e até as informações do almirante que falavam, acharam piada, e até tinham um papel assinado em tudo, e como tinham emprestado aquilo. Ofereceram-lhes dinheiro, eles disseram que não queriam dinheiro, que eram espingardas e pólvora. Uau, pronto, impressionante. Quanto tempo é que demora um livro destes a ser feito? Desde a ideia inicial, onde eu estava aqui a tentar passar esta imagem de que esta mulher das Pevides falou contigo e disse que queria aparecer. Sim. Desde a inspiração até ao último dia em que o livro está fechado. Quanto tempo é que demora uma coisa destas a fazer? O livro propriamente dito escrito demorei cerca de 9 meses, mas trabalhava de manhã, à tarde e à noite. E os meus filhos, na altura, portanto, iam logo para a escola de manhã, portanto, não tinha barulho, estava só em silêncio. A pesquisa demorei uns bons meses, mas até decidir fazer a pesquisa demorei alguns anos, porque estava sempre a tentar pôr de parte, porque imaginei que iria dar um trabalho enorme. Ninguém imagina o trabalho que foi. Foi muita pesquisa,
mas dá muito trabalho. Chega a um ponto que eu penso, mas como é que eu me meti numa coisa destas? Chegamos a ter dúvidas se conseguiria terminá-lo. Mas depois, no final, quando está escrito, é muito gratificante saber que escrevi aquilo tudo e consegui alcançar aquele objetivo. Portanto, a meio do processo, às vezes tens dúvidas se Tenho consegues sempre. ou não? Já me aconteceu, por exemplo, até na Demanda do Mestre, que também foi uma trabalheira. Isso tem 652 páginas, mas eu tenho uma professora que leu em 2 dias. Também deu uma grande trabalheira. Penso sempre que chega a um ponto, isto é tanta coisa que fica soberbada. Tal como eu estou agora também, que é tanta informação, que a pessoa a cabeça parece que vai entrar em curto-circuito. Como tu estás agora, porque estás a escrever um novo livro. Estou a escrever um romance histórico, sim. Que não podes dizer nada. Não posso dizer nada, mas depois deste é para continuar o da Revolução da Mulher dos Pedidos, durante a segunda invasão e a terceira, porque quero continuar com as personagens, com a Ana Luzindra, com o António Enjeitado, com a Joana da Estopa, que deu cabo dos franceses, há partes que é de partir a rir, que ela fazia aos franceses. Muito bem, portanto, quem leu o primeiro pode esperar descansado. descansado. Sempre a pedir a continuação. Porque vai haver continuação. Isto era uma coisa que dava uma série fixe da Netflix, não é? Dava uma série espetacular mesmo, porque tem mistério, tem aventura, tem romance, tem batalhas, dava uma série muito, muito, muito interessante. E sobretudo com o tema da questão da igualdade de género a surgir, sim. Não é? Tu acabas por ser, quer dizer, a primeira edição é de 2010? Sim, foi em 2010. Acabas por ter realmente uma visão também pioneira, como o teu pai, que era o dos bonés, não era? Sim. Que mudou do Barreto para o boné, portanto acabas também por ser aqui uma espécie de uma pioneira nestes temas, não é? Acabas por ter ainda uma relevância. Na altura não se falava, portanto é um tema que normalmente as pessoas não vão muito para as invasões. Eu na altura ouvia falar, só ouvi falar nas invasões francesas quando uma vez visitei o Mosteiro de Alcobaça e os túmulos estavam estragados e diziam que foram as tropas, que ficava muito por alto e a maior parte das pessoas não faz ideia do que aconteceu naquela época. Eu fiquei extremamente impressionada e admirada quando andei a fazer a pesquisa e descobri tudo aquilo que aconteceu naquela altura. É revoltante, não é? É muito revoltante mesmo. Eu conheço uma parte com alguma profundidade das invasões, nomeadamente a Batalha do Vimeiro, e é realmente revoltante aquilo que aconteceu. Mas também é fácil julgar agora o passado, mas foram de facto cometidas aqui atrocidades. Muitas atrocidades. É? Quando há guerra, o ser humano modifica-se completamente, é capaz das maiores barbaridades, coisas horríveis que eu tive de escrever ali. Há ali um capítulo que as pessoas quando lêem, Isabel, quando li aquele capítulo, chorei, olha, não és mais do que eu também fiz o mesmo, mas eu precisava mesmo de descrever aquilo que tinham feito. É da tal família que é inventada por mim. E essa Maria dos Anjos vai ser muito importante depois no segundo e no terceiro volume, porque ela... Não sei se devo falar, se calhar vou não podes estragar. Não posso estragar. Não posso estragar a surpresa. Não posso estragar a surpresa, mas vai ser muito importante. Senão vais ser uma spoiler. Como é que tu consegues equilibrar essa parte ficcional da parte histórica? É um equilíbrio difícil, não é? Sim. Por exemplo, para mim um bom romance histórico, podemos colocar lá as nossas histórias, as nossas personagens, mas temos que nos limitar àquilo que aconteceu. Eu não posso dizer, por exemplo, que o Napoleão Bonaparte, por exemplo, casou com uma portuguesa, se me apetecesse... Não, eu acho que devemos limitar aquilo que aconteceu. E há outro género que dizem que é histórico e que fazem essas alterações com as quais eu não concordo. Portanto, tudo o que eu escrevo aqui histórico realmente aconteceu. É claro, ponho lá as minhas histórias, os romances com outros personagens, mas para mim isso é muito importante. Aliar as duas coisas. Acho que é muito interessante quando vejo que consigo colocar as minhas personagens e os meus enredos precisamente naquela época que aconteceu, com aqueles aliado àqueles acontecimentos que se deram. Acho que é gratificante e é entusiasmante. E quando tu partes para uma história destas, novamente, interessa-me aqui, são perguntas mais sobre o teu processo. Tu já tens o fim desenhado na tua cabeça, é algo que vais construindo, a estrutura já é uma coisa que tu partes e que depois vais preenchendo. Como é que esse processo acontece? Tem a ver com o livro. Portanto, já me aconteceu
Como por exemplo, da Demanda do Mestre, eu pretendia começar com duas personagens principais, duas personagens femininas. Normalmente as minhas personagens principais são femininas, são sempre pessoas fortes, mas quando comecei a desenrolar uma dessas personagens, ela começou a ocupar muito espaço. Outra personagem secundária, que era a madrasta dela, ganhou uma preponderância e também nunca mais consegui fazer nada dela. Ela fugiu-me completamente dos dedos e então Ganha vida. ganhou vida. A história que eu tinha imaginado ficou completamente parte, ficou para outro livro. Ganhou vida própria e nunca mais consegui ter mão naquela personagem. Fez 30 por uma linha naquele livro. Mas o que eu quero dizer é que às vezes tenho, por exemplo, escolho a época e posso já ter o enredo na cabeça para depois desenrolar ao longo dos anos ou dos meses. Mas há outras situações em que começo uma história já com aquela ideia e depois tomo outro rumo, não sei explicar. Isso acontece muitas vezes. É normal isso? Sim, Não, é não normal. entras em pânico quando isso não entra em acontece? pânico, deixa andar. Por exemplo, às vezes no início já tenho o título do livro, outras vezes é no meio, outras vezes é no final. Portanto, cada livro tem uma vida própria. Por exemplo, dos Guerreiros da Luz, veio uma ideia para essa coleção de 5 livros. Vinha de Expresso de Lisboa para Nazaré. Estava a ouvir uma música na rádio e deu uma inspiração para aquela coleção. Escrevi, eu tenho sempre papel e esferográfica, escrevi durante toda a viagem, não tinha mais papel, escrevi em 20 cheques de um lado e do outro. Quando cheguei a casa ouvi um raspanete e então o primeiro livro foi todo escrito durante a noite. Eu acordava durante a noite com ideias, escrevia às escuras e depois voltava a adormecer, acordava em média cerca de 6 ou 8 vezes por noite para escrever. Durante o dia andava gansada com sono, mas depois passava para o computador o que tinha escrito. Foi um livro completamente diferente dos outros. Cada um tem mesmo uma vida própria. Deixa eu explicar. Isso é interessante, é porque tu acabas por explorar vários géneros, mas, por exemplo, poesia é uma coisa que tu escreves? Nunca, portanto, a única coisa de poesia que eu fiz, que nos Guerreiros da Luz tenho duas quadras, que demorei mais de uma semana a fazer, e no último Conjurado achei piada, quando começava a escrever, colocar um resumo, no início do capítulo, uma quadra, com o resumo do que iria ser aquele capítulo. E depois comecei a achar piada, bem, seria engraçado se eu conseguisse colocar uma quadra por cada capítulo. Começou sempre difícil, depois andava a chatear na altura o meu ex-marido, a minha filha, para me ajudarem algumas palavras. Consegui, e para mim foi uma vitória enorme, porque eu nunca escrevi poesia. Eu tenho livros infantis, juvenis, de aventura, de crime, de mistério, romances históricos e até literatura fantástica. Poesia é só mesmo isso que fiz. Não é uma coisa que te interessa? Não me interessa, não me inspira para escrever. E o que é que tu lês? O que é que tu andas a ler agora, por exemplo? Olha, eu gosto. Agora estou a ler 3 livros ao mesmo tempo sobre a época que eu estou a escrever. Gosto muito de livros. Os livros para mim têm que ter sempre têm que estar muito atrativos desde o início. Tem que ter muito entusiasmo, tem que ter mistério, porque senão não me consegue prender a atenção. Tu falavas ainda há pouco que escrevias 3 vezes várias versões Sim, do às vezes do primeiro capítulo. No primeiro capítulo, às vezes escrevo várias. Porquê é que é tão importante ter um bom arranque? A primeira página, a primeira linha, é muito importante para cativar o leitor. E então o primeiro capítulo portanto, é essencial para prendê-lo de forma a ele não largar e o livro ser difícil de largar e fácil de ler. Mas tu começas pelo primeiro capítulo ou começas a escrever e voltas? Acontecem coisas estranhas às vezes. Mesmo antes do livro estar escrito, vêm partes do meio, partes do final e aponte. Depois começo a escrever o livro e aquelas partes que escrevi é como se fosse um puzzle. Fica bem aqui, vou pôr ali, encaixa ali. Mas começas pela primeira página, então? Começo pela primeira página. Mas já me aconteceu ter partes do meio, do final. E é um puzzle, para mim é um puzzle. Desculpa interromper, estavas a falar dos livros que estás a ler agora. Estavas a dizer então, 3 livros, mas esses são de trabalho, não é? São de trabalho, sim. Mas de lazer. Estou a ler um livro de literatura fantástica do meu editor, da Saída de Emergência, que estou a achar espetacular, porque o cuidado estético da língua está excelente, a história está muito, muito interessante, tem muito mistério, e daria uma série policial,
ou de mistério, espetacular também. Fabulosa. Estou a gostar muito. Como é que se chama já agora? Chama-se O Deus das Moscas Tem Fome. O Deus das Moscas tem fome. Tem E alguma coisa a ver com o Deus das Moscas? Não. É histórias, é as aventuras do Benjamin Tormenta. O Benjamin Tormenta é uma espécie de um detetive do paranormal, do místico. Portanto, é assim, cenas assim dessas esquisitas, mas muito atraentes. E gostei muito, então tive de interromper para poder estar a trabalhar, Para não é? estares a trabalhar, Que é para não estar pois. distraída. Tive que fazer uma pausa, estava a adorar o livro, deixei meio, que é um sacrifício grande quando eu gosto do livro. Não é nada fácil. E tu lês muito rapidamente? Ou és uma pessoa... Muito. Por exemplo, o livro, eu fui há pouco tempo, foi do dia 1 ao dia 5 de outubro, estive no Festival de Observação de Aves e Atividades da Natureza em Vila do Bispo e Sagres. O último livro dos aventureiros é passado lá, Os Aventureiros e os Piratas da Falésia. E então, como tinha que fazer um pad e paper, achei, bem, os miúdos podem fazer perguntas e como já escrevi o livro há uns meses, é melhor eu ler o livro. Portanto, li o livro todo, 200 e tal páginas, na viagem de comboio. Portanto, eu leio muito rápido. Vamos fazer essa ponte para para o teu trabalho na escrita infanto-juvenil, que é uma obra de referência, considerada de referência a nível nacional e também a nível internacional. Por exemplo, temos aqui um dos livros traduzido em inglês. E eu queria perguntar-te, eu sou pai, né, de um puto de 6 anos, que é um ávido consumidor de livros e de histórias. Ele tem uma biblioteca já gigante e, portanto, também tem, obviamente, este livro que aqui está, que está autografado que é por ti. O Dragão Trapalhão. Exatamente, que é um dos seus favoritos. Mas eu queria fazer uma ponta e uma comparação com aqueles que eram os nossos livros da nossa infância. Em grande parte, histórias dos irmãos Grimm, Sim. Histórias muito macabras, que eu diria que não são nada apropriadas para crianças, mas a verdade era que eram as histórias que nós ouvíamos. Nós crescemos muito bem com elas. É verdade, mas a verdade é que estas histórias que tu escreves já pouco têm a ver com isso, ou seja, não há aquela componente muito drástica, Sim. muito violenta. Porquê? Os livros mudaram, os livros infantis-juvenis? Os livros infantis mudaram porque as pessoas começaram a achar que não devia haver aquelas mortes, por exemplo, o capuchinho vermelho, o lobo mau comer a avó, e depois abrir a barriga para tirar lá a avó, coisas assim estranhíssimas, mas o que é certo é que nós crescemos de maneira saudável, sabíamos perfeitamente que aquilo não podia ser e crescemos saudáveis. Mas tenho sempre o cuidado de tentar tirar, portanto, coloco partes difíceis, porque a vida não é fácil, eles têm que se habituar a que há o bom e o mau, mas um bocadinho mais leve, portanto, não é um livro que é só passado, só coisas boas, tem de sempre, cada livro, até mesmo o Dragão Trapalhão, haja assim uma parte mais difícil para depois se ver que as personagens vão conseguir lidar com aquelas e vão ultrapassar. Superar esses problemas, os obstáculos. É muito importante isso para os miúdos estarem preparados, mesmo, por exemplo, do Dragão Trapalhão. No início está tudo mais ou menos, portanto, ele faz aquelas trapalhices todas, e depois chega a uma altura que há uma grande dificuldade em que os animais da floresta estão todos... Separam-se dele? Têm fome, não conseguem sobreviver porque têm frio e têm fome, e, portanto, tem sempre uma parte boa e uma parte má, mas depois para se desenvolver no melhor possível. Como é que tu passas de um livro de 600 páginas, Sim. romance histórico, para a escrita de um livro infantil? Não, tens que mudar Tem que mudar o chip, não é? Tem que mudar o chip, porque escrever para um público infantil, depois escrever para o público dos aventureiros, depois para os adultos, é completamente diferente. Tem que me adaptar à linguagem e também ao tipo de aventura que vai direito à imaginação deles. Mas eu gosto muito, portanto, a uma dada altura da minha carreira, eu decidi acompanhar os leitores desde pequeninos, porque eu tenho situações muito engraçadas de miúdos que conheci quando eram pequenitos e que agora são adultos, andam na universidade. Tenho um até que é de Pateis, que é juiz, que é o Eduardo, espetacular, eu adoro aquele miúdo, que é importante para mim saber que os acompanhei ao longo dos anos. E eles começam com os livros mais infantis, passam para os aventureiros, para os Guerreiros da Luz, os romances históricos, e chegam ao ponto de continuarem a comprar aqueles mesmo infantis por serem meus e depois também para oferecerem a familiares, a filhos e sobrinhos e afilhados.
É muito importante. Então, é giro tu teres esse tipo de fãs que são mais pequenos, não é? São muito pequenos. Também são os mais genuínos, talvez? São os mais... Eu, por exemplo, eu decidi escrever os livros mais infantis porque na Feira do Livro da Nazaré eu tinha os livros dos aventureiros, já tinha os romances históricos. E então apareciam-me lá muitos miúdos, já com 8, 9, 10 anos, acompanhados dos irmãozinhos de 5 e 6 anos. Eu autografava os livros mais crescidos e os mais pequenitos apareciam-me com livros do Nodi e da Anitta para autografar. E eu dizia, olha, eu não posso autografar porque não fui eu que escrevi. Ficavam muito ofendidos. Eu dizia, então por que não escreves para nós também? Não gostas dos meninos mais pequeninos? Então, foi esse o desafio. Foi esse o desafio. Eu decidi criar 2 coleções para os mais pequenitos. Comecei pelo Fantasma das Cuecas Rotas, que é os Contos Marotos, e depois, para eles poderem depois levar os livrinhos deles para autografar. E foi mesmo por estes miúdos que eu decidi escrever. Foi a partir daí que eu decidi escrever para eles também. Que giro. Tens algum episódio assim numa escola que tenha acontecido? Porque tu fazes muitas visitas a escolas, costumas também estar muito tempo na Feira do Livro, porque tens esse contacto com os jovens leitores, como por exemplo é o Vasco. Tu inclusivamente ofereceste-lhe um pin que ele não larga. Mas eu dizia, deve ser de facto muito mais interessante, quer dizer, a aproximação que esse público tem do que propriamente um público mais crescido, digo eu, não sei, mas deves ter assim fãs espalhados um bocado por todo o país. São muito genuínos, os mais pequenitos, mas tenho situações maravilhosas, por exemplo, de de rapazes, garotos e garotas que não gostavam de ler e na altura... portanto, estão a fazer um trabalho de português, tinham que ler determinada parte do livro e a partir dali começarem a gostar de ler com os aventureiros. Eu tenho muitos casos dos aventureiros na Gruta do Tesouro, que é aquele que é passado na Nazaré, o tal que foi traduzido para inglês, em que formou muitos leitores que não gostavam de ler. Isso para mim é muito gratificante saber que contribui de alguma maneira para o crescimento pessoal deles e para o gosto da leitura. E também tive já casos de miúdos disléxicos, eu não consigo perceber o porquê, não conseguem ler nenhum livro do princípio ao fim, mas conseguem ler Os Aventureiros. Já tive vários casos e não consigo explicar o porquê. Deve ser também, eu tento sempre escrever de forma que eles se sintam transportados para dentro da história, para sentirem que as personagens estão perto deles, podem tocar nelas, não sei se será isso ou não, mas é muito especial para mim quando sei essas histórias. E quando estás a escrever essas histórias, puxas um bocado esta Isabel dos 11 anos, aquela que escreveu, tem que ser essa a falar, não é? E a escrever, não é? Essa é que se mete naqueles buracos todos. Por exemplo, tenho livros em que já estive com a espada de Dom Afonso Henriques nas mãos, estive em grutas que se entram, que se vai para lá de barco, temos que escalar por cordas, temos que entrar em buracos, portanto tem aquela costela aventureira que eu tinha aos 11 anos, está tal e qual, acho que parte de mim não cresceu, está lá. Normalmente os adultos perdem um bocadinho, mas tenho a impressão que a minha ficou intacta. Então, assim, ainda bem. Essa é uma das coisas que mais me assusta com o Vasco, né? Porque nós realmente vamos, a escola e as instituições vão-nos formatando para ficarmos todos iguais e sem sentido crítico e criativo. E é sempre bom estar na presença de uma pessoa que vai contra isso. Por isso, é um prazer estar aqui contigo. De qualquer das maneiras, tenho aqui mais umas perguntas para te fazer, Isabel. Eu sei que o tempo já vai longo. Acontece sempre assim, tem acontecido sempre assim todos os episódios. Eu entusiasmo e continuo a falar. Mas eu tenho aqui ainda algumas perguntas sobre os teus livros infantis, que é, as ilustrações, neste caso, têm um peso significativo na obra. Como é que isto acontece? Como é que tu coordenas uma coisa com outra? Fazes o texto todo, envias para o ilustrador e são trabalhos separados? Trabalham em silos ou não? Ou trabalham em conjunto? Olha, por exemplo, os livros dos aventureiros, eu quando estou a escrever a história, não sei se os outros escritores são assim, é como se tivesse uma tela de cinema na minha cabeça e estou a limitar-me a descrever o que estou a ver. E então, como eu estou a ver aquelas imagens, imagino logo as cenas, portanto, para os desenhos, e peço ao ilustrador para fazer determinada ação, por exemplo, havia, por exemplo, a escondida debaixo da cama, coisas assim. Isso é um caso, mas, por exemplo, dos livros infantis, o do Dragão Trapalhão, o do Coelhinho Avarente e as Aventuras do Chico Larico, que são ilustrados pelo brasileiro Zeca Sintra, de quem eu sou amiga, nós costumamos encontrar-nos num café, numa pastelaria, ele lê a história ao pé de mim e depois, conforme lê a história, vai fazendo já o esboço daquela página, que é muito interessante para mim estar a ver aquilo a nascer ao vivo.
Mas, por exemplo, a Sandra Serra, que que ilustrou a Morceguita Destrambelhada, mandei para lá a história, ela fez as personagens, mandou o primeiro desenho para ver se eu gostava, e eu gostei, e ela avança. O Pedro Pires, que foi o Sonho Muito Interessante, que é aquela lenga-lenga que tem que ser cantada, e o Fantasma das Cuecas Rotas, mandei para ele fez os desenhos, fiquei muito admirada na altura, porque o Fantasma das Cuecas Rotas, a gente quando ouve o nome fantasma, imagina com lençol. E aquele fantasma vinha com o cabelo vermelho muito comprido, com cuecas às riscas, boxers. Na altura fiquei assim um choque, mas depois ele disse, olha, Isabel, os miúdos vão pegar e vão gostar. E realmente foi. Porque é diferente. É uma coisa diferente, eles gostam de coisas diferentes. Exatamente. Completamente. Muito bem. Eu sei que grande parte destas personagens tu também te inspiras nos teus filhos, mas também sei que o teu filho neste momento também é escritor, não é? Portanto, ele tem 2 livros publicados. Tem 2 livros publicados, publicou quando tinha 16 o primeiro e 18 o segundo. É uma trilogia. Ainda não acabou o terceiro, que entretanto com a escola e coisas. Mas ele gosta também, sabe, escreve muito bem também. Inspirado por ti, claramente. Eles na altura já tinha aos 11 anos foi publicado um conto. Havia uma associação que era as Jornadas Médicas, que eles pediam-me sempre escrever um conto pequeno. E eu na altura, pois os contos são pequenos, mas um conto mesmo pequeno. E eu tenho dificuldade em escrever coisas muito pequenas. E depois disse na altura, num ano, que se gostariam de publicar um livro de um miúdo, um conto de um miúdo, que ele entretanto tinha escrito uma história muito engraçada, que a professora de português tinha gostado muito, e eu fiquei com ela e mandei para o médico, na altura já não me lembro quem é que estava à frente daquilo, e saiu na revista Jornadas Médicas, e a alegria do garoto, quando viu, eu não sabia, quando viu aquela história dele publicada, foi uma alegria enorme. Incrível, imagina, ele tinha 11 anos, foi muito especial. Portanto, eu imaginava-me na idade dele como se sentiria, e portanto ele gosta de escrever. A minha filha também gosta, mas ela já gosta mais de escrever em inglês, assim, histórias de terror. Ela gosta mais do universo dela. De Pergunto-me porquê. E diz-me uma coisa, como é que é viver como escritora? É uma vida fácil? Para mim é fácil porque é aquilo que eu gosto de fazer. Eu sou dos poucos escritores em Portugal que vivem só do que escrevem. São poucos que vivem só do que escrevem. O que queres dizer com isso? Porque normalmente os escritores têm outro trabalho, ou são professores, ou são advogados, ou são médicos. Escrevem para séries, novelas, etc. Novelas, mas os escritores propriamente ditos como nós, portanto, de livros publicados, normalmente têm outra profissão. Para mim é uma coisa que eu adoro, portanto não faço com o maior prazer, e de facto também de ter encontros com escolas, bibliotecas, para mim é uma alegria, porque estou diretamente com eles, fico com mais energia, com mais vontade de escrever. Para mim é uma coisa fácil, porque é aquilo que eu gosto mesmo de fazer. Mas nós sabemos as notícias que vêm quase todos os anos sobre a perda de leitores, as pessoas que preferem muito mais estar a ver o Netflix, como ainda há bocado estávamos a falar, porque ler é uma coisa que é mais interativa, que é mais ativa, que não é uma coisa tão passiva como ver uma novela ou ver um filme. Tu não és propriamente milionária enquanto escritora, não é? Claro que não. Não é uma vida muito fácil nesse sentido. E o mercado é pequeno. Mas eu, por exemplo, quando vou às escolas, costumo ser a escritora que vende bastante, porque eu acho que os miúdos percebem que eu gosto tanto de estar com eles como eles comigo, e então gostam das histórias. Eu acho que vou sempre ao encontro do que eles imaginam. Acho que o facto das pessoas às vezes não lerem muito, às vezes tem a ver com algum livro que leram, que não gostaram muito e ficaram com uma certa aversão. É por isso que é muito importante sempre os primeiros livros que se estão a ler às crianças, para eles se tornarem bons leitores. Eu na minha experiência pessoal, tenho sempre muitos bons leitores que me acompanham. Eu acho muito curioso tu dizeres isso, porque um escritor novo que queira aparecer agora, não é muito fácil, não é? Que conselho é que tu darias à próxima Isabel Ricardo aqui da Nazaré, que vê talvez as instituições, as organizações a negar-lhe apoio, a enviar textos e a serem negados? Qual é o melhor conselho que tu lhes podes dar? Olha, continuar sempre a escrever, ler muito, tem que ler muito para
ter um melhor vocabulário, exprimir melhor as ideias, ler de vários autores para ver o estilo de cada um, tentar ter o estilo próprio, mas é importante ler, conhecermos os outros e escrever sempre, nunca desistir. Portanto, ultrapassar os obstáculos, nós não podemos desistir à primeira, temos que persistir, se gostamos de uma coisa temos que batalhar até ao final, Precisamente. até termos forças. 16 anos é uma história incrível, 16 anos para publicar o primeiro livro e sem desistir, isso em si dava um livro, Isabel, acho Sim, que tens que escrever um isso. Muito bem, se alguém quiser comprar os teus livros, eu sei que está disperso em várias editoras, qual é a melhor forma de fazer? As pessoas que queiram comprar, e tu dizias, e eu concordo, que cada casa devia ter esta história incrível da Revolução da Mulher das Pevides, como é que se pode comprar? Sendo que na Nazaré não há uma única livraria aberta. Infelizmente. Inacreditável. Inacreditável. Com alguns escritores nazarenos. Portanto, estes livros podem comprar através da internet, podem comprar na UC, na FNAC, nas próprias editoras, que neste caso é a Saída de Emergência, também no site da Almedina, nas livrarias, por exemplo, se for a um continente, encontram dos Aventureiros, o Dragão Trapalhão talvez também, que eles às vezes esgotam. Nas FNACs, Bertrands, outras livrarias, por exemplo, noutras terras que, por exemplo, a Americana, que costuma ter sempre os meus livros, e na Feira do Livro consegue encontrar sempre, no verão encontra a um preço especial. E com a presença da autora? Com a presença da autora. E, por exemplo, aquele livro que está publicado em inglês, que é passado na Nazaré, podem comprar também através da Amazon, que é muito importante porque divulgamos a nossa terra lá fora. Até nós temos muitos imigrantes no Canadá, nos Estados Unidos, por isso ofereçam livros às crianças e aos jovens e ofereçam os livros de uma escritora que é nazarena. Temos este livro, também tenho o Fantasma das Cuecas Rotas publicado em inglês e eu Em Busca do Mapa Perdido também em inglês. Mas como sou nazarenos, atirem-se a esse. Concordo. Eu vou deixar esses links todos aqui em baixo no vídeo. Isabel, muito obrigado por teres vindo aqui a esta conversa. Eu adorei conversar contigo. Gosto sempre muito de conversar contigo. Não conhecia metade destas histórias que tu contaste e é realmente uma história absolutamente inspiradora aquela que acabaste de contar, e por isso eu espero que surjam novos escritores na Nazaré e que não desistam e que realmente tomem esta história inspiradora da Isabel como referência. Muito obrigado, Isabel. Obrigada por convite. Obrigado. Obrigada por quem for ouvir. Obrigado.